Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começarmos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, em meio à natureza, sentindo a Tua presença e a possessão do Espírito Santo. Que o Espírito Santo continue presente na minha mente e na mente dos meus irmãos, derramando luz celestial, derramando sobre nós as bênçãos que o Senhor tem reservadas para os Teus filhos que Te buscam. Derrama sobre nós Tua bênção, principalmente o batismo do Espírito Santo. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, nesta feliz manhã de sábado, nós estamos aqui para estudar as profecias do tempo do fim. Existem muitas profecias na palavra de Deus, mas as profecias de Daniel e de Apocalipse, especificamente, estes dois livros são escatológicos. Contém profecias para o tempo do fim, para os nossos dias. Em 2006, queridos, nós publicamos estes livros Revelações do Apocalipse. 3 volumes. Revelações do Apocalipse foram publicados em 2006. E isto nos custou muito caro, porque, por causa da publicação destes livros, Revelações do Apocalipse, nós fomos proibidos de pregar nas igrejas adventistas do Brasil. Mas, queridos, aquilo que nós pregávamos já em 2006, sobre a nova ordem mundial, que muitos diziam ser teoria da conspiração. Hoje, queridos, hoje ninguém mais está falando que isso é teoria da conspiração. Porém, neste volume 2 de Revelações do Apocalipse, no volume 2, no capítulo 13, o título é A Nova Ordem Mundial. Aqui está, de uma forma clara, a profecia de Apocalipse capítulo 13, mostrando esta parceria entre a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Esta união do maior poder religioso do mundo e o maior poder militar e civil do mundo. Estes dois poderes se unem, Estados Unidos da América do Norte e o Vaticano, para o domínio mundial. Isto está claramente revelado na profecia e a nova ordem mundial é algo que está na boca de todos hoje. Dezenas de pregadores estão pregando sobre isso. Líderes mundiais ao redor do mundo estão falando sobre um novo sistema de governo mundial, esta globalização. E, queridos, principalmente o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não está escondendo nada, ele está expondo um novo sistema de governo mundial. Queridos, quando nós nos voltamos para a Bíblia e nós cremos na Bíblia, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Quando nós atentamos para o que Deus revelou em Sua palavra, queridos, nós vamos encontrar profecias que mostram claramente que por ocasião da segunda vinda do nosso querido Salvador Jesus Cristo, existirão na terra 10 reinos. 10 reinos mundiais. Queridos, isto é profecia bíblica. Hoje nós estaremos estudando com vocês profecias do tempo do fim. Não é uma ou duas ou três, é uma dezena de profecias que estão se cumprindo e que vão se cumprir diante dos nossos olhos nesta última geração, na sua geração e na minha geração. Esta profecia das 10 supernações, dos 10 reinos que existirão na terra, reinos mundiais, por ocasião da segunda vinda de Jesus, está claramente revelada em Daniel capítulo 2, verso 44. Inicialmente vamos começar com Daniel capítulo 2 e o verso 44. Abra sua Bíblia. Daniel capítulo 2 e o verso 44. Falando dos 10 dedos da estátua, daquele sonho que Nabucodonosor teve
é onde ele viu uma estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, e os pés com 10 dedos, em parte de ferro, em parte de barro. Queridos, Daniel viu também uma pedra. Naquele sonho existe uma pedra que veio do céu e atingiu a estátua nos 10 dedos, destruindo toda a estátua. E esta pedra se tornou um grande monte, enchendo toda a terra. Esta pedra representa Jesus Cristo em sua segunda vinda, estabelecendo o reino da glória do nosso Senhor. O reino da glória onde você e eu vamos ser súditos, vamos viver nele. Queridos, aqui nós lemos então em Daniel capítulo 2 e o verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Aqui, inicialmente, foi entendido como as 10 nações que surgiram do Império Romano, quando o Império Romano terminou em 476. Queridos, inicialmente esta profecia se aplica aos 10 reinos que surgiram na Europa, quando em 476 deixou de existir o Império Romano do Ocidente. Mas, queridos, esta profecia tem dupla aplicação, porque ela também está ligada à segunda vinda de Jesus, exatamente no momento em que a pedra desce do céu e destrói a estátua. E ela atinge a estátua não na cabeça, mas exatamente nos 10 dedos. Está falando que nos dias da segunda vinda de Jesus, a terra, o mundo em que nós vivemos, estará dividido em 10 supernações, 10 reinos. Por isso lemos de novo Daniel 2,44. Mas nos dias destes reis, destes 10 reis, representados pelos 10 dedos da estátua, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Que reino é este? O reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E este reino não passará a outro povo, porque será um reino eterno. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, ou seja, os 10 reinos, e será estabelecido para sempre. E o verso 45 diz: da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro e a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto, e certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Queridos, o mais importante nesta profecia de Daniel 2, da estátua, o mais importante não é a cabeça, o peito de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro. O mais importante é a pedra. É o nosso sonho, é a nossa esperança, é o aparecimento da pedra que é Jesus Cristo, a rocha eterna, que destruirá os reinos terrestres e estabelecerá o reino de Deus, onde você e eu vamos viver eternamente com o nosso Cristo, o nosso Salvador, com o nosso Pai. Queridos, esta profecia dos 10 reinos de Daniel 2, ela é complementada também no Apocalipse, porque o Apocalipse e o livro de Daniel, ambos falam dos mesmos assuntos. Testemunhos para Ministros, página 117, eles falam dos mesmos assuntos. Aquilo que Deus revelou para Daniel, também revelou para o profeta João na ilha de Pátimos. Por isso, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 1. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A besta que subiu do mar é aplicada como sendo o poder papal, com 7 cabeças e 10 chifres. E sobre estes 10 chifres, 10 diademas. Representam reis. E, queridos, isso nós poderemos ver claramente em Apocalipse capítulo 17. Em Apocalipse capítulo 17 nós vamos encontrar 10 reis representados pelos 10 chifres. Aqui encontramos Apocalipse 17 e o verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino, porque são reinos modernos, são reinos que estão sendo criados, que estão sendo formados agora no tempo do fim.
Aqui não está falando dos 10 reinos da Europa no ano de 476, quando acabou o Império Romano do Ocidente. Aqui está falando de 10 reinos do tempo do fim. 10 reinos modernos que estão em processo de formação. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta que subiu do mar. E aqui diz o verso 13, estes, os 10 reis, têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta que subiu do mar, o poder papal. Queridos, isto é nova ordem mundial. O mundo dividido em 10 superblocos econômicos, 10 reinos, 10 supernações. E reinando e dominando sobre os 10 líderes mundiais, tem um 11º. O 11º não é outro senão o papado. Queridos, em Apocalipse capítulo 13, verso 7, menciona, capítulo 13, verso 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. É um poder mundial que a besta que subiu do mar receberá agora no tempo do fim. Um poder absoluto. Estará acima de todos os 10 reis, dominando a terra, e todos estarão submissos a este poder. Por isso diz aqui o verso 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, porque haverá perseguição contra os santos do Altíssimo, perseguição contra os que guardam os mandamentos de Deus, exatamente como está em Apocalipse 12, verso 17. Em Apocalipse 12, 17 diz que o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Haverá perseguição de Satanás contra os que guardam os mandamentos de Deus. E o dragão, que é Satanás, usa quem? A besta que subiu do mar. O poder papal, para perseguir aqueles que guardam os santos mandamentos de Deus. Por isso diz aqui em Apocalipse 13, verso 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Porque o número dos mártires ainda não se completou, mas vai se completar nesta última perseguição, durante a última supremacia papal. E queridos, aqui diz, deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, sobre toda a língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos os que não têm um nome no livro da vida, todos adorarão ao poder papal. Vão se submeter a este poder romano. Por isso diz aqui, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Queridos, nós estamos falando de profecias. Profecias que estão se cumprindo, profecias do tempo do fim que vão se cumprir em nossos dias. Não estou falando de um longo tempo, de um tempo distante. Não estou falando de profecias que se cumprem em nossos dias. Nós lemos também em Apocalipse capítulo 13 e o verso 14. Abra sua Bíblia, vamos ler Apocalipse 13, verso 14. Que profecia vai se cumprir agora nos nossos dias? Aqui diz, e engana os que habitam na terra, Apocalipse 13, 14, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta que subiu do mar. A besta que subiu da terra se une em poder e em domínio com a besta que subiu do mar. E a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte, eles dirão o quê? Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Aquela ferida mortal de 1798, ela começou a ser curada em 1929 e continua sendo curada gradualmente em nossos dias. E será totalmente curada quando for aprovada a lei dominical, santificando o domingo, o dia do sol, como um dia santo no mundo inteiro, em desprezo à santa lei de Deus, que manda guardar nos 10 mandamentos o sábado, o 7º dia da semana, e não o domingo. Queridos, aqui está falando de uma lei dominical que será aprovada. Por isso diz aqui o capítulo 13 de Apocalipse, verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Um sinal será colocado, a Bíblia chama de sinal da besta. Existe o sinal de Deus, o selo do Deus vivo, que é o Santo Sábado, o 7º dia da semana, mas existe o sinal de um poder antagônico a Deus, um poder que se levanta querendo parecer Deus e impõe um sinal oposto ao sinal de Deus. O sinal de Deus é o Santo Sábado e o sinal da besta é a santificação do 1º dia da semana, do domingo, em adoração ao Deus Sol. Queridos, isto está revelado na palavra de Deus, isto é profecia. E aqui diz, verso 18, aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, 666. Uma tríplice rejeição da autoridade divina como Criador dos céus e da terra. O número 6, representa uma rebelião humana contra Deus. Deus é representado pelo número 7, o número da perfeição. E o número 6 representa o poder humano em rebelião contra Deus. E quando aparece 3 vezes este número 666, é uma tríplice rejeição do poder de Deus como Criador dos céus e da terra. Queridos, a grande prostituta revelada em Apocalipse capítulo 17. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 17, verso 1 e verso 2. Essa grande prostituta representa Roma. E veio, diz o verso 1, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Uma mulher na profecia bíblica representa a igreja. Uma prostituta representa uma igreja apostatada, que se afastou dos caminhos de Deus e que abandonou os mandamentos de Deus. Por isso é chamada de grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. Os reis e rainhas, príncipes e princesas, líderes governamentais, todos estão em associação com este poder representado aqui no capítulo 17 de Apocalipse pela grande prostituta, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O vinho da sua prostituição representam as doutrinas falsas que não têm base bíblica, não têm um assim diz o Senhor. São doutrinas que vieram do paganismo. Eles estão cultuando o Deus Sol, o mesmo Deus Sol que foi adorado lá por Nimrod em Babilônia, o mesmo Deus Sol adorado no Egito, o mesmo Deus Sol adorado no mitraísmo durante o Império Romano. Esse mesmo Deus Sol está sendo adorado hoje através da imposição do dia do Sol como dia sagrado. Queridos, temos que acordar. O mundo todo está envolvido nesta nova ordem mundial, mas existe um dia sagrado e santo nesta nova ordem mundial. Mas não é o dia de Deus, não é o mandamento de Deus, é o mandamento dos homens. É a submissão ao Deus Sol, representado pelo poder papal. Em nossos dias, haverá uma igreja-nação, uma união de igreja e Estado. Esse poder político-religioso está em coalizão com os 10 chifres poderosos revelados em Apocalipse 17, versos 12 e verso 13, que já lemos. Essas mudanças geopolíticas estão acontecendo em nossos dias, mostrando que chegou o fim do mundo. A Bíblia revela que o cabeça e líder do governo mundial, dessa geopolítica formada por 10 reinos, é a besta que subiu do mar. Isto está claro em Apocalipse 17, verso 13. Estes têm um mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então, queridos, tudo está revelado. Deus nada faz sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus está revelando aquilo que vai acontecer em nossos dias. A igreja-estado, esta união de duas potências, a potência militar e civil dos Estados Unidos com a potência religiosa do Vaticano. Eles se unem formando um grupo maligno, enganoso e tirânico. Todos temos esta promessa maravilhosa da palavra de Deus.
Eles vão guerrear contra o Cordeiro, mas o Cordeiro triunfará. Diz aqui em Apocalipse 17 e o verso 14. E combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores e o Rei dos reis vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Queridos, esta saga profética representa um tempo surpreendente quando o mundo é dividido em 10 potências geopolíticas, representadas pelos 10 chifres. E isso realmente começou há muito tempo atrás, já quando a nação americana estava em formação, queridos. No ano de 1782, quando escolheram o grande selo dos Estados Unidos, o que é que eles escolheram? Escolheram aquela pirâmide inacabada com o olho de Horus em cima, que é o olho de Lúcifer, o olho que tudo vê. E embaixo da pirâmide, novos ordens seclorum, nova ordem secular. Portanto, desde 1782, a nova ordem mundial já estava nos planos jesuítas, planos estes que foram inseridos no projeto da nação americana, desde 1782. E, queridos, em 1942 foi desenhado um mapa pós-guerra, durante a guerra. A guerra acabou em 1945, mas em 1942 foi desenhado um mapa, o mapa de um mundo pós-guerra, com 10 reinos. Queridos, este mapa depois foi redesenhado em 1972 pelo Clube de Roma e foi publicado no livro A Humanidade no Ponto da Virada. Este livro foi publicado em 1972 pelo Clube de Roma, revelando então as 10 supernações do tempo do fim. Outros se uniram ao Clube de Roma para promover o mundo e suas 10 supernações. A Organização Mundial do Comércio se uniu ao Clube de Roma, os livros de geografia, a Comissão Trilateral, as Nações Unidas. E, queridos, os 10 reinos do tempo do fim, eles constituem uma profecia. E Daniel e Apocalipse nos revelam muitas outras profecias que vão se cumprir agora no tempo do fim, em nossos dias. A imposição do sinal da besta, a lei dominical, é uma profecia que já lemos em Apocalipse 13, versos 16 a 18. O selo do Deus vivo, o santo sábado, revelado em Apocalipse capítulo 7, versos 2 a 3. Este selo do Deus vivo, revelado aqui em Apocalipse 7, versos 2 a 3, será aplicado paralelamente ao sinal da besta. O povo de Deus sendo selado pelo selo do Deus vivo e os ímpios, desobedientes aos mandamentos de Deus, sendo selados pelo sinal da besta. Você pode ler aqui em Apocalipse 7, versos 2 e 3. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente que tinha o selo do Deus vivo. É a primeira e única vez em que a Bíblia fala sobre o selo do Deus vivo. E isto está dentro do contexto do 6º selo. No contexto do 6º selo, aparece o selo do Deus vivo para ser aplicado na testa dos que amam a Deus e que guardam os mandamentos de Deus. Queridos, a última supremacia papal será de 42 meses. Esta é uma profecia. Esta é uma profecia que está em Apocalipse 13, verso 5. Abra sua Bíblia. Nós estamos falando de profecias que se cumprem agora no tempo do fim. Esta é uma profecia, é a última supremacia papal. A supremacia papal da Idade Média foi de 1260 anos. E agora a supremacia papal do tempo do fim será de 1260 dias. Mas Apocalipse 13, verso 5, usa a expressão 42 meses. Portanto, são 1260 dias literais, 42 meses literais nesta última supremacia papal, que começa com o decreto dominical, a lei dominical mundial. Esta é uma profecia para os nossos dias. Quem pode dizer que isto não vai se cumprir? Quando eu comecei a pregar sobre a nova ordem mundial em 2006 e publiquei este livro, queridos, eles diziam que era teoria da conspiração, ou seja, era uma mentira, era uma fantasia, era uma invencionice minha. Não, queridos, não é minha invenção. Isto é profecia bíblica. E esta supremacia papal do tempo do fim também é uma profecia bíblica. Nós lemos aqui em Apocalipse 13, verso 5.
e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. A ferida mortal de 1798, queridos, será totalmente curada quando a lei dominical for imposta. E então todas as nações da terra estarão submissas e dominadas por este poder político-religioso romano. Por isso, queridos, estamos falando das profecias para os nossos dias, para que você creia, que você anote todas elas. E à medida que elas forem se cumprindo, você vá louvando a Deus, glorificando a Deus, porque é chegado o tempo do fim. Outra profecia bíblica é de que durante esta última supremacia papal de 42 meses, haverá uma seca, semelhante àquela seca que houve durante os 42 meses, 3 anos e meio literais, em que Jezabel dominou o povo de Deus. Lembram-se vocês dos 3 anos e meio de seca, quando não choveu nos dias de Jezabel e Acabe? Queridos, a história vai se repetir. Em Apocalipse capítulo 11, menciona que durante os 42 meses também não haverá chuva. Abra sua Bíblia, Apocalipse 11. Vamos ler aqui o verso 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, Antigo e Novo Testamento, representando o povo de Deus na terra, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Esses 1260 dias são literais, porque aqui no verso 2 fala sobre os 42 meses. Deixe o átrio fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses é o período de Apocalipse 13, verso 5. É a última supremacia papal. E agora vamos ver o que vai acontecer. Apocalipse 11 e o verso 6. Estes têm poder, as testemunhas de Deus, Antigo e Novo Testamento, os filhos de Deus, que obedecem os mandamentos de Deus, estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Quais são os dias da sua profecia? 42 meses. Assim como Elias fechou o céu por ordem divina, pelo poder de Deus, por 42 meses, o povo de Deus, obediente aos mandamentos de Deus, em nome de Jesus Cristo, também vão fechar os céus durante esta última supremacia papal, em que a lei de Deus será desprezada e Deus será banido dos projetos humanos e será exaltado o Deus Sol. Queridos, neste período haverá um período de seca. Verso 6 de Apocalipse 11 diz: estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Queridos, que outras profecias Deus tem para você e para mim, para os nossos dias? A morte de 1/4 da população mundial. Abra sua Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 6. Em Apocalipse capítulo 6, nós lemos a partir do verso 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Neste período em que o povo de Deus será julgado, o julgamento dos vivos, queridos, nesse período do julgamento dos vivos, os 4 grupos dos filhos de Deus, representados pelo cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. Deus tem filhos sinceros em todos esses grupos, representados pelos 4 cavalos. E este povo, representado pelos 4 cavalos, eles serão julgados durante o julgamento dos vivos. Os vivos serão julgados a partir do decreto dominical. E é neste período, queridos, que haverá uma mortandade de 1/4 da população do mundo. Porque no 4º cavalo, cujo cavaleiro é Satanás, cujo nome é morte, e o inferno o seguia, aqui diz que ele tem autoridade para matar 1/4 parte da terra. Com o quê? Com a espada, com a guerra. Aí está a guerra ceifando a vida de pessoas inocentes. Queridos, 1/4 da população da terra será destruída pela guerra e o que mais? Pela fome. Está vindo uma fome mundial.
uma escassez intencional dos alimentos. Não é que a terra não produz mais. Intencionalmente, eles estão planejando matar de fome a população, matar com a guerra. E o que mais? Matar com a peste, com a epidemia, com a pandemia. Tudo isso aqui é intencional, queridos. Matar com as feras da terra. 1/4 da população mundial. Isto é profecia que se cumpre em nossos dias. Queridos, qual é a outra profecia? Os sinais do 6º selo, anunciados aqui em Apocalipse 6, verso 12 em diante. Esses sinais majestosos e dramáticos, eles vão ocorrer anunciando a chegada do juízo dos vivos, anunciando a chegada da lei dominical, anunciando a chegada do selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo e dos ímpios com o sinal da besta. Estes sinais ocorrerão para despertar o mundo para o juízo dos vivos, para despertar a igreja, o povo de Deus, para o juízo que chegou. Chegou a hora do juízo. O juízo dos mortos foi anunciado pelos sinais. Em 1755, o terremoto de Lisboa, 1780, escurecimento do sol, 1833, queda das estrelas. Todos estes sinais anunciavam a chegada do juízo dos mortos. E agora Deus vai anunciar a chegada do juízo dos vivos. Porque milhões vão se converter nesse tempo e serão selados pelo selo do Deus vivo. Por isso aqui em Apocalipse 6, verso 12, fala que Deus anuncia com sinais majestosos que chegou a hora do juízo dos vivos. Lemos Apocalipse 6, verso 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Queridos, estes sinais proféticos vão se cumprir diante dos seus olhos. Você que me assiste, você vai assistir estes grandes sinais. E você saberá que chegou o fim. Por quê? Chegou o juízo dos vivos. Depois do juízo dos vivos vem o quê? O fechamento da porta da graça. Profetizado e revelado aqui no 7º selo. Em Apocalipse capítulo 8, verso 5. Quando Jesus abre o 7º selo, ele faz a última intercessão pelos conversos da hora undécima, que é uma multidão da hora undécima que vai se converter a Jesus Cristo antes do fechamento da porta da graça. Isto está revelado aqui no 7º selo. Jesus faz esta grande intercessão de Apocalipse 8, versos 3 e 4. E depois da grande intercessão vem o fechamento da porta da graça, capítulo 8 de Apocalipse, verso 5. E o anjo, que é Jesus, tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Nós estamos estudando sobre profecias do tempo do fim. Se alguém disser para você que isto não vai se cumprir, diga para esta pessoa, espere. Espere, mas não só espere, ore também, para que você também seja selado pelo selo do Deus vivo. Espere com paciência, porque isto que a boca de Jesus falou em Apocalipse vai se cumprir. Quando Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra, dirá, está feito. Então a porta da graça se fechará. E então os 7 anjos das 7 trombetas começarão a soar as suas trombetas. Apocalipse capítulo 8, verso 6. Veja a sequência. Depois de lançar o incensário sobre a terra, o que vem depois? Capítulo 8, verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Isto é profecia, que vai se cumprir. Após o fechamento da porta da graça, haverá a destruição de 1/3 da terra. 1/3 das árvores, 1/3 do mar, 1/3 das águas. E, queridos, na 6ª trombeta, haverá a destruição de 1/3 da população mundial. 1/3 da população mundial está aqui em Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, nós vamos ver aqui o verso 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, para o dia, para o mês e para o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. A morte
a destruição de 1/3 da população mundial na 6ª trombeta, após o fechamento da Porta da Graça. E aqui fala também de uma guerra mundial como nunca foi visto antes, porque são 200 milhões de soldados. E aqui diz o verso 16, e o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Profecias para o tempo do fim. Meus queridos, o que vai acontecer durante a 7ª trombeta? Durante a 7ª trombeta, Apocalipse 11, 19, diz que os céus vão se abrir e a lei de Deus aparecerá no céu. Apocalipse 11, 19, abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Queridos, quando João diz que a arca do concerto foi vista no templo celestial, no santuário celestial, porque os céus se abriram, está falando da lei de Deus que aparecerá estampada no céu. Ímpios e santos, perdidos e salvos, todos terão que ler a santa lei de Deus. Mas os salvos leem os 10 mandamentos estampados no céu com muita alegria, com muito regozijo, porque eles amam a santa lei de Deus. Mas os ímpios vão ler os 10 mandamentos com terror, porque eles são desobedientes. Mas a lei de Deus será exaltada ao toque da 7ª trombeta. Profecias que vão se cumprir. E ainda no toque da 7ª trombeta vai acontecer algo majestoso, porque Deus vai revelar o dia e a hora da volta de Jesus. Apocalipse 10, verso 7. Leia comigo, Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Qual é o segredo de Deus? Mateus capítulo 24, verso 36, daquele dia e hora ninguém sabe, mas unicamente o Pai. Queridos, o dia e hora da volta de Jesus não é revelado hoje, mas será revelado ao ser tocada a 7ª trombeta. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas os seus servos. Queridos, profecias para o tempo do fim, profecias para você se reavivar, profecias para que você se desperte, profecias para que você diga, ora vem Senhor Jesus. Estamos vivendo há poucos dias da segunda vinda de Jesus. Podemos ouvir os passos de um Deus que está voltando. Aleluia, aleluia e aleluia. Bendito seja Deus que nada faz sem revelar primeiramente os seus segredos aos profetas. Tudo está revelado na palavra de Deus. Descanse nos braços de Jesus Cristo, porque Ele não somente morreu por você, Ele ressuscitou por você, Ele subiu ao céu por você, e Ele voltará para nos buscar. Virei outra vez. Ora vem, Senhor Jesus. Fique, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, com esta bênção e com a paz de meu Jesus. Amém.